E o que que você viu que foi a maior transformação ao longo, assim, do mercado online, no mercado de lançamentos? O que que você viu que foi a grande... Eu Porque teve não, uma explosão. O que que você acredita? Como você eu enxergou não esses últimos imaginava que ia anos? chegar tão grande. É? Eu não imaginava que eu tenho um aluno, por exemplo, que, sei lá, há 3 anos atrás não tinha nada, fez uma empresa de curso de programação usando as técnicas, né, e eventualmente vendeu ano passado a empresa dele por 150 milhões. Legal. Então, assim, eu não imaginava que o mercado ia reconhecer. Sim. Eu imaginava que o mercado ainda ia achar que a gente era underground. Que eu sempre fui muito underground. Assim, underground, não sei como é que traduz isso para português, né? É um cara que não é mainstream, não tá na mídia. É um Aham. cara É que um low profile. é um low profile. É um cara que se eu chegar numa festa num churrasco, a pessoa perguntar o que ela faz, eu vou tentar explicar, ela não vai entender. Isso é um underground. Quando você chega e fala assim, eu sou médico, eu sou advogado, eu tenho uma empresa de programação, as pessoas entendem, né? Mas eu não imaginava que ia chegar num lugar e ia ser reconhecido. Quiçá ia ser admirado. Porque é um pouco desse underground, dessa vida, né? Fora do Mais óbvio, né? fora do óbvio. É muito estranho isso. Então, hoje em dia, acontece um pouco. Então, isso tudo tomou uma proporção muito grande. E assim, você falou da pandemia, a pandemia estourou tudo, né? Porque tirou o pré-conceito, aí a gente vê o pré-conceito que tinha com online. Médico não passava receita online, não podia. Terapeuta, não sei se podia atender online, não sei se podia, tecnicamente, se o conselho deixava ou não. Mas hoje o médico passa a receita online. Telemedicina e tal. Telemedicina. Então, Sim. assim, a pandemia, eu acho que ela acelerou todo esse processo de crença por uns 5 anos. Crença, Uhum. crescimento, para quem estava atuando na época, né? Cresceu muito, para quem não estava, começou. Então, tudo isso cresceu demais. Então, não imaginava que ia ser desse tamanho. Não imaginava que a Hotmart ia valer o que ela vale, né? Bilhões de dólares, né? Segundo o último aporte. Cara, a Hotmart é um termômetro do mercado, né? Sim. Como ela é reconhecida lá fora, isso ela vale lá fora. Tá? Se não me engano, programando, os investidores são estrangeiros. Então, assim, eu não imaginava o tamanho que isso ia tomar em termos de faturamento, não imaginava o tamanho que isso ia preencher em termos de educação no país. Porque a maioria das pessoas que Você viu a fazem... Hotmart nascendo, viu? Eu Praticamente. vi a Hotmart nascendo, literalmente. Eu vi tão nascendo que quando eu comecei não tinha. Então eu tive que programar o meu primeiro gateway de pagamento. Porque os gateways de pagamento mais convencionais, chamo o nome das 3 coisas que existiam antes da Hotmart, existem hoje ainda, o PagSeguro, e eventualmente todos os outros, não reconheciam o digital. Então a gente era underground para eles. A gente era fora do comum. Então a chance deles acharem que a gente era uma fraude era muito grande. Eu vi um dia que eu tinha conta no Banco do Brasil. Olha a situação, eu tinha conta no Banco do Brasil. Ah. Nada de errado ter conta no Banco do Brasil, muito bom, porque o Banco do Brasil abre conta para todos os empreendedores. Parte Sim. de ser meio governo, meio não governo, é o fato dele abrir conta para todo mundo. O banco privado, ele abre conta para quem acha que vai dar certo. Aí chega uma hora que eu falo assim, não, quero ter uma conta no banco privado, um cartão de crédito mais corporativo, talvez até um atendimento mais profissional, nada de errado com o Banco do Brasil, mas enfim, o banco privado ele tem suas vantagens. Lembro de ir num desses 5, sem mencionar o nome dele, e falar, cara, eu já faturava 2,5 por ano, acho que era 2,5. Ele virou para mim e falou assim, você fatura quanto? Pergunta normal do gerente de banco. Eu falei, 2,5. Nossa, e qual a sua margem de lucro? Eu falei, margem de lucro, que se eu falasse, meu Deus, era uma coisa de louco. Não tinha funcionário, né? Era Sim. eu, meu irmão e uma 70%, pessoa de suporte. 65%. O meu maior negócio era imposto. Sim. O maior custo era imposto, assim, um imposto retido. E a hora que eu era Simples Nacional, né? Vai vendo. E aí o cara virou e falou assim, qual o seu patrimônio? O patrimônio da sua empresa, perdão, não o seu patrimônio, patrimônio da minha empresa. E a minha empresa tinha o quê? Absolutamente patrimônio fora cash, né? 3 computadores. E que não tava nem no nome da empresa, né? E 2 celulares. Eu falei, cara, eu tenho esses computadores aqui, mas tá no meu nome. Mas se quiser eu passo para a empresa também. Isso é um problema? E eu, você não tem nada, você não tem estoque. Qual que é o seu estoque? E eu falava pro cara que eu vendia curso online, né? Eu falei, que estoque? Mas você não manda nada. Enfim, esse grande banco não abriu conta para mim. Porque eu era uma coisa que ele não entendia. Banco, quando não entende, uma das características É risco. é risco, né? Eu não entendo o que ele está fazendo, né? Tem todo um processo de compliance. Então, o banco não queria abrir conta para mim. E demorou alguns anos depois para abrir a conta no banco privado, né? Enfim, eventualmente, graças a Deus, hoje eu tenho algumas. Mas, enfim, então, assim, eu não imaginava que isso ia crescer tanto.
do jeito que tem. Então, pensa num cara que viveu isso. Não tinha Sim. Hotmart, tive que programar meu próprio gateway de pagamento na época. Enfim. Então, não imagino.